Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2021, lição dos adultos, que tem no trimestre o título O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. A próxima lição de amanhã será a lição de número 9, cujo título é Paulo e sua dedicação aos vocacionados. A leitura diária de hoje está na carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 17 e 18, que traz como epígrafe sabedoria, revelação e iluminação na vida do vocacionado. Vamos ler o texto. Diz assim o apóstolo Paulo, na versão King James, que é uma versão de 1611, versículo 16 de Efésios capítulo 1. Aliás, versículo 17. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que Deus dê sabedoria e se revele a você, o vocacionado. É assim que está dizendo Paulo. Oro ainda para que os olhos do vosso coração, isso é uma metáfora, para que os olhos do vosso coração, ou seja, o entendimento, sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Você foi chamado? Então ele vai ter que mostrar para você qual é o real fundamento, qual é a esperança do chamado, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. O que nós temos aqui, fechando a semana, é que os vocacionados, e aqui nós já aprendemos que existem vocacionados para a salvação, aquele que tão somente vai se tornar membro da igreja, e temos aqueles que são vocacionados para a obra, para o ministério, que é o que muita gente almeja, que é o que muita gente diz que tem esta vocação. Se tem, tem que ser mostrado, se tem, tem que ser visto, se tem, tem que ser confirmado. Tem que haver todo este procedimento, pois ninguém pode ser sábio aos seus próprios olhos, assim diz Provérbios. Sendo assim, é preciso que alguém veja aquilo na vida do vocacionado e ele vai mostrar isso pela sua aptidão. Internamente, o desejo dele vai mostrar isso. Não é porque uma liderança olhou e disse, fulano é tal coisa, sem que ele demonstre. Não. O vocacionado tem que mostrar que ele tem naturalmente aquela chamada. E quando Paulo escreve aqui aos crentes de Éfeso, ele abre essas três coisas que foi chamada a atenção pelo pastor Elinay Cabral na leitura diária. Sabedoria, revelação e iluminação. É necessário que aquele que é vocacionado, e a lição de amanhã vai falar sobre isso, vai falar dos vocacionados não somente para a salvação, mas os vocacionados também para a obra. A lição vai falar nisso, ela vai entrar em 3 pontos, ela vai mostrar a preparação deles, preparação num centro próprio, num local próprio, que é em Éfeso, vai mostrar a preparação intelectual e teológica deles e depois no ponto 3 vai cobrar. No terceiro ponto da lição vai cobrar que uma vez vocacionado, uma vez preparado, uma vez consciente, tem que agir. Este é o fim da lição de amanhã. Se o professor conseguir ensinar desta forma, a lição já está resumida aqui agora. São 3 pontos. Vai ser preparado, vai encher a mente de informação e vai colocar isso na prática. Só que é interessante nós observarmos que todas essas coisas dependem que Deus confirme. O versículo 17 de Efésios capítulo 1 está muito claro. Paulo está dizendo, eu oro por vocês. Começa a partir do versículo 15, o contexto desta oração, né? E ele diz, oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê espírito de sabedoria. É necessário ter sabedoria para compreender as Escrituras e compreender o chamado. Às vezes a pessoa está sendo chamada para uma coisa e ele acha que está sendo chamada para outra. Vou dar um exemplo aqui.
Vai que a pessoa viu uma grande fila, ele teve uma visão, sei lá, e viu uma grande fila. E naquela fila ele estava na frente. Aí ele diz: Deus me chamou para que eu fosse o primeiro da fila, para que eu fosse o pastor, para que eu fosse, como é que tem hoje, né? Pai apóstolo, né? Para que eu fosse o maioral. Quando na realidade, na visão de Deus, e Deus pode ser que tenha dado realmente para ele aquela visão, ele estava na frente da fila porque ele era o que entregava a senha. Ele era o auxiliar, ele era o diácono. Então precisa interpretar corretamente a situação. E aqui, Paulo está dizendo: eu oro para que vocês tenham sabedoria para entender, para que vocês tenham no mesmo pacote revelação do pleno conhecimento dele, para que você entenda como ele é, para que você saiba o que você vai fazer. Aí no versículo 18 ele diz: oro ainda para que o entendimento do vosso coração seja iluminado, do coração, o desejo, a vontade, a volição. Você tem desejo de quê? Até os desejos eles têm que ser controlados. Porque quando nós somos engodados, enganados pelo nosso próprio desejo. E a Bíblia diz: de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados, dos seus próprios desejos. Ainda ontem eu conversava com o meu colega, Dr. Eric, sobre este assunto, falando sobre a tentação de Adão e Eva. Aliás, o pecado de Adão e Eva e a tentação de Jesus. Satanás, ele trabalha em cima daquilo que os olhos da pessoa querem, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Então aqui no versículo 18, Paulo está dizendo: eu oro também para que o vosso coração, o vosso desejo seja iluminado, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Será que Deus chamou alguém para a glória, se a glória é dele? Será que Deus chamou alguém para a exaltação? Qual é o preço que se paga com o ministério, sendo você um vocacionado? Veja que a lição de amanhã vai pegar fogo. Se os alunos questionarem os professores, vai pegar fogo, tá bom? Fica da parte do Senhor e vamos todos para a escola bíblica dominical. Assim Deus nos abençoe.